Pessoal, então, bom dia, boa noite e boa tarde para vocês que vão estar assistindo esse vídeo aí. Turma, conforme a gente combinou, né, eu vou deixar essa aula gravada para vocês. E agora, nós vamos começar a falar sobre alguns temas importantes dentro da profissão da engenharia mecânica. Como eu comentei com vocês, vai ser de extrema importância a gente conhecer de forma geral as áreas de atuação do engenheiro mecânico, até para que vocês possam se localizar e já começar, né, mesmo que vocês estejam no início do curso, vocês já comecem a se identificar com algumas áreas, por exemplo, da engenharia, né? E agora, nessa aula de hoje, turma, nós vamos falar de um campo de trabalho da engenharia mecânica que é fundamental, um dos mais importantes que a gente tem dentro do ambiente industrial, do ambiente operacional, de ferramenta, de maquinário, de usinagem, de fabricação, de manufatura, que é a geração de ar comprimido. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, né, ar comprimido, e também já devem ter passado pela situação de trabalhar com algum equipamento dessa linha de ar comprimido, que a gente chama de equipamento pneumático. E aí, é muito importante que, ao considerar os equipamentos pneumáticos, a gente vai ter uma ampla faixa de aplicação, uma ampla faixa de trabalho, de potência, de desenvolvimento, de aplicação diferente, enfim. Mas na aula de hoje, nós vamos falar basicamente sobre os equipamentos que vão gerar esse ar comprimido. Certo? Então, turma, quando a gente fala em relação a isso, nós estamos falando dos compressores. Então, o que são os compressores? Os compressores, eles vão ser aqueles equipamentos que, de fato, vão converter ou vão pressurizar esse ar que vai ser admitido da atmosfera. Então, o ar comprimido ele tem uma enorme vantagem em relação a outros sistemas de energia dentro da indústria, por exemplo, porque ele é abundante. Né? Eu estou captando o ar atmosférico, estou succionando esse ar atmosférico para converter ele numa pressão de ar, né? Numa energia de pressão. E isso a gente vai chamar de potência pneumática. Então, turma, o ar comprimido, né, por ser captado na atmosfera, ele vai ser de forma abundante, só que eu vou ter alguns problemas. Como eu estou succionando o ar do ambiente, né, ele vai conter muita impureza nele. Partícula suspensa, pó, poeira, umidade, óleo, fuligem e daí por diante. Então, eu preciso, além de pressurizar esse ar, né, de elevar a pressão a qual ele vai trabalhar, eu preciso também condicionar esse ar. Ou seja, retirar a impureza, retirar a umidade, retirar a fuligem, retirar a gotícula de óleo que está imersa nesse ar que eu estou succionando. Então, além de comprimir esse ar, eu também preciso tratar esse ar. E aí nós vamos falar na próxima aula a respeito dessa questão também, desse tratamento desse ar. Mas na aula de hoje nós vamos focar muito nos equipamentos que vão comprimir esse ar. Se eu não condicionar esse ar, moçada, se eu não tratar esse ar, eu vou sofrer muito problema com durabilidade dos componentes, principalmente aqueles componentes que são móveis, tipo válvula, atuadores, cilindros, que eles vão ter muito impacto e vão acabar travando, certo? E uma vez que eles travarem, aí a gente tem que partir muitas vezes para substituição direta.
Bom, por que eu estou falando isso? Porque o ar, turma, por mais que a gente saiba que ele por si só já tem um certo nível de impureza, dependendo do local que eu estou trabalhando, se é um local de muito pó e suspensão, tipo uma mineradora, uma indústria de semente, ou uma indústria de concreto, ou se é um ambiente onde eu tenha menos pó e suspensão, eu vou ter que mudar essa forma de tratamento. Agora, o compressor, ele vai se aproveitar muito da parte do fluido, do ar, ele ser altamente compressível. Então, quando a gente fala que um fluido é compressível, vocês vão ver em mecânica dos fluidos no próximo semestre, mas quando a gente fala que um fluido é compressível, significa que ele suporta a redução do seu volume quando aplicado uma determinada força sobre ele. Certo? E aí ele vai dar duas características muito importantes para nós. Primeiro, velocidade uniforme. Então é um fluido que eu vou conseguir trabalhar com velocidade uniforme nele. Segundo ponto, que vai ser impossível eu fazer parada intermediária com esse fluido. O que eu estou chamando de parada intermediária? Significa que ao acionar um dispositivo pneumático, ele vai ter duas condições. Ou na sua condição inicial, ou na sua condição final. Certo? Outro detalhe que nós vamos ver um pouco depois é sobre poluição sonora. Pessoal, o ar comprimido por si só, pela natureza de operação dele, ele é um poluidor sonoro. Então, existem aí inúmeros equipamentos e dispositivos próprios para diminuição desse ruído, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando em ambiente industrial, então nós estamos falando também de segurança do trabalhador. Bom, só para a gente falar algumas características do ar, antes da gente falar propriamente dos compressores, primeiro detalhe é a compressibilidade. Significa que o ar ele permite uma redução de volume quando sujeito à ação de uma força. Certo? Então, ao exercer uma força sobre um determinado volume de ar, desde que esse ar não escape, né, não vaze para algum ambiente ou para alguma tubulação, enfim, eu consigo reduzir o volume desse ar. Por isso é chamado de compressibilidade. Ao mesmo tempo, ele também tem uma elasticidade. Ou seja, se eu alivio a força sobre esse ar, significa que ele vai retornar à condição original. Vocês já tiveram ciências dos materiais, então muito provavelmente vocês já viram lá o gráfico tensão, deformação e a fase elástica. É mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que lá nós estamos falando da deformação mínima, né? de uma deformação que é praticamente imperceptível a olho nu. Aqui nós estamos falando de uma deformação grande. Tá? Então, existe essa condição onde, se eu retirar a força que está sobre ele, ele consegue retornar à condição original. Outra característica importante é chamada de difusibilidade. O que é difusibilidade? Significa que se eu não tiver um ambiente saturado, tá? E tiver um fluido gasoso, esse ar ele vai ter a capacidade de se misturar de forma homogênea com esse ar que vai estar dentro desse ambiente. Tranquilo? Então, essa também vai ser uma característica importante quando a gente estiver trabalhando com reservatório, alguns tipos de aplicação desse ar comprimido, que vai facilitar um pouco a nossa vida. E por último, nós temos uma característica dele ter uma expansibilidade. O
que é expansibilidade? Pessoal, também, se eu tiver um ambiente sem vazamento, significa que eu consigo, ou o ar consegue ocupar todo aquele espaço no qual ele está inserido. Certo? Então, ele preenche todo o volume do recipiente no qual ele está direcionado. Bom, sabendo então dessas características, a gente vai partir agora para falar um pouco do peso do ar. Então, a gente sabe que o ar ele tem um peso, certo? Isso é muito notável quando a gente fala em pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? É a pressão que a camada de ar sobre nós está causando, né? Um exemplo que eu dou é quando a gente vai falar lá de quem assiste futebol aí, quem assiste Libertadores, ouve sempre falar, todo ano se fala muito nisso, a altitude. Vamos jogar na altitude, é um problema jogar na altitude. A gente precisa, o corpo tem que se adaptar. Quem mora no local, quem convive com a altitude tem uma vantagem, e não sei o que lá, não sei o que lá, beleza. O que é isso? Por que a altitude influencia tanto nesse aspecto? Turma, a pressão atmosférica, quanto mais alta em relação ao nível do mar eu estou, significa que a pressão vai diminuindo, porque a camada de fluido, camada de ar sobre nós está diminuindo à medida que eu estou subindo, correto? Então, quanto menor a pressão atmosférica, mais diluído o ar é. No seguinte sentido, as moléculas desse ar estão mais esparsas, estão mais espaçadas entre si, principalmente aquelas que nos diz respeito, por exemplo, as de oxigênio. Certo? Ou seja, quanto menos moléculas de oxigênio por unidade de volume, é o que a gente chama do ar rarefeito. Então, o ar ele vai exercer uma menor resistência ao movimento e também ele vai ter menos quantidade de moléculas, e aí não só de oxigênio, mas de forma geral, por unidade de volume. Certo? Então, isso quer dizer o ar rarefeito que a gente escuta falar na altitude. Então, só para vocês terem uma noção, como a pressão vai diminuindo à medida que eu vou subindo em relação ao nível do mar. Certo? Na Libertadores, por exemplo, a gente ouve falar altitude de 3.000 metros, 2.600 metros e tudo mais, significa que eu tenho uma pressão até 20% menor do que a nível do mar. Certo? Então, tá aí uma explicação para isso. Bom, turma, então, falando do ar comprimido, a gente vai ter essa configuração na imensa maioria das boas instalações de ar comprimido. Por que boas instalações de ar comprimido? Porque o que a gente costumeiramente vê por aí em áreas comerciais é simplesmente o item 1, que é o compressor, e o item 4, que é o reservatório. E só. E só. E isso, turma, é um problemaço que a gente tem do ponto de vista de tratamento desse ar e principalmente durabilidade dos equipamentos pneumáticos que vão estar trabalhando. E eu falo aí de pistão, falo de válvula, eu falo de ferramenta pneumática, tipo parafusadeira, apertadeira e daí por diante. E linha, certo? Máquina de solda que muitas vezes utiliza de ar comprimido. Então, uma boa linha de ar comprimido, uma correta linha de instalação de ar comprimido, ela vai ter basicamente esses componentes aí. Um compressor, um resfriador posterior, reservatório, separadores de condensado, que serve para retirar a umidade ao longo da linha. Eu vou ter secador, filtros, de forma geral, separador, água e óleo, e eu tenho a rede de distribuição
inclusive com captação por cima. E depois nós vamos falar um pouquinho mais disso quando a gente vai falar de rede de distribuição. Então, turma, o ar comprimido ele vai ser utilizado numa infinidade de áreas. Pode ser utilizado na área automotiva, na área industrial, na área naval, na indústria de forma geral, química e petroquímica, e também na área médica. Então, quando a gente vai lá no dentista, por exemplo, e ele usa aqueles aparelhinhos lá na nossa boca e tal, o motorzinho, aquilo para dar um jato para limpar, para secar e tudo mais, aqueles itens ali são movidos a ar comprimido. Certo? Aquilo ali é movido a ar comprimido. Então, é importantíssimo que eu tenha uma boa condição. É claro que eu não vou gerar o ar comprimido para a área médica da mesma forma que eu gero, por exemplo, para acionar um freio de caminhão. Certo? Então, eu tenho preocupações diferentes com tratamento, com geração, com limpeza, com secagem desse ar. Mas, basicamente, eu vou ter o mesmo processo de geração. Vai mudar as particularidades de cada processo. Beleza? Então, moçada, é muito importante que eu esteja acostumado com os termos que nós vamos falar a partir de agora. Então, basicamente, o primeiro equipamento extremamente importante que eu tenho dentro de uma área do setor de ar comprimido são os compressores, que é quem de fato vai gerar esse ar comprimido. E aí os compressores, eles vão se dividir basicamente em dois tipos, de deslocamento positivo e de deslocamento dinâmico. Os de deslocamento positivo, são aqueles que eles vão comprimir um determinado volume de ar a cada ciclo. Ou seja, eles vão admitir um determinado volume fixo, vai comprimir ele, manda ele para o reservatório. Admite outro volume, comprime, reservatório. E aí ele vai trabalhar de forma cíclica dessa forma. Podem ser compressores de pistão ou compressores de parafuso. Então, um compressor de pistão, que é uma das formas mais comuns da gente encontrar aí, até porque são compressores relativamente baratos, utilizados aí para pintura, para ferramenta pneumática, né, para geração de ar comprimido em indústria um pouco menor escala, mas também são utilizados e tudo mais. Eles vão se assemelhar muito ao motor de 4 tempos, um motor a combustão. Então, a diferença é que ele não tem a explosão. Então, ele tem a admissão, inclusive a válvula de admissão, ele tem a compressão e ele tem o escape, com a válvula também de escape. Certo? Então, essa é a configuração. E ele também é formado por cilindro, biela, virabrequim, pistão e daí por diante. Certo? Então, essa aqui são duas fotos aí de dois compressores diferentes, né? Aonde, pessoal, queria chamar a atenção para, de fato, isso aqui, ó, é o compressor. Tá? Esse cara aqui, muitas vezes que a gente enxerga como compressor, na verdade, esse aqui é um reservatório de ar comprimido. Então, o compressor, de fato, é só esse aqui. Certo? Então, aqui uma vista em corte. Percebam como eu tenho aqui, então, 3 cilindros. Né? Eu tenho o pistão, tenho a biela. E eu tenho aqui o virabrequim aqui embaixo. O cárter, que vai ser preenchido com óleo. E eles vão trabalhar muito semelhante a um motor a combustão interna. Tá? Então, turma, outras fotos aqui. Percebam o seguinte. Esse cara, eu tenho uma torre aqui. Então, esse compressor é chamado de compressor de um estágio, porque ele só vai comprimir um volume de ar uma vez.
Então, uma vez que ele fizer essa única compressão e vai mandar para o reservatório, isso de forma cíclica, né? Por isso ele é chamado de um estágio. Ah, mas esse aqui, Thiago, tem dois. Sim, mas eu tenho dois pistões trabalhando ao mesmo tempo, porém cada um só vai comprimir uma vez. Então, esse comprime, manda para cá. Esse comprime, manda para cá. Então, enquanto esse está succionando o ar, esse aqui já está comprimindo. Quando esse aqui está descartando, esse aqui comprime. Então, eles vão funcionar de forma paralela. Percebam tanto que eu tenho dois filtros de ar aqui na sucção, certo? Então, um compressor de um estágio é aquele que vai comprimir uma vez o volume de ar e, ao ser comprimido, esse volume de ar já com a pressão elevada, ele é direcionado ao reservatório, certo? Então, existem aqueles compressores de dois estágios. O que é um compressor de dois estágios? O compressor de dois estágios é aquele que vai comprimir um volume de ar em duas etapas. Então, ele consegue ganhar uma pressão de saída maior do que o compressor de um estágio. Então, quando eu tenho um compressor de dois estágios, significa que eu tenho um cilindro fazendo uma primeira compressão, e aí ele vai descartar o escape desse primeiro cilindro, vai ser na sucção do segundo cilindro. Então, comprime-se uma primeira etapa, joga para dentro do outro cabeçote, do outro cilindro, desculpa, comprime uma segunda etapa, e aí sim, esse segundo cilindro direciona para o reservatório. Como que eu sei a diferença? Esse cara aqui, eu tenho dois filtros de ar. Esse cara aqui eu tenho só um. Significa que eu só tenho uma sucção. Certo? Existem aqueles compressores, turma, de múltiplos estágios. Certo? No caso aqui, por exemplo, eu tenho um compressor de 3 estágios. Aqui eu tenho um compressor de 5 estágios de compressão. Tranquilo? Aqui percebo que eu tenho outros compressores. Turma, sempre o primeiro estágio de compressão vai ser aquele que tem um cilindro maior. Percebam, ele vai ter a primeira... Como ele vai succionar no início, então ele sempre vai receber muito volume de ar e ao diminuir, ele passa para o segundo e depois ele passa para o terceiro, que é sempre o menor. O último estágio vai ser sempre o menor. Certo? Existem também, turma, os compressores de parafuso. Ao invés de eu ter cilindros, eu tenho dois eixos que têm um fuso. E esse ar vai ser comprimido entre esses fusos. Então, ele vai ser formado um volume, e esse volume ele forma um espaço confinado, e esse volume vai sendo deslocado até a área de escape. Certo? Esse é um funcionamento de um compressor, também chamado de deslocamento positivo, chamado de compressor de parafuso. Muito melhor em muitos aspectos em relação ao compressor de pistão. Mais silenciosos, ar de melhor qualidade, consegue uma boa pressão de saída, baixa umidade e baixo ruído. Ao passo que a manutenção dele, ela é muito mais cara, certo? A manutenção é muito mais cara. E também o preço de compra desse tipo de compressor, ele vai ser bem consideravelmente mais alto. Tranquilo? Turma, aqui são só duas fotos de dois compressores dessa natureza. Inclusive, um desse aqui é o que nós temos lá no laboratório de processo de fabricação lá do Unipan, que eu quero mostrar para vocês lá no local, fazer uma aula prática disso para mostrar para vocês. Beleza? Turma, e aí nós temos o deslocamento dinâmico. Os de deslocamento dinâmico, diferentemente do deslocamento positivo, ele não vai comprimir o ar num espaço confinado, certo? Ele vai fazer uma compressão dinâmica. Então, à medida que o ar vai passando por dentro do compressor, ele vai sendo comprimido de forma contínua e aumentando a velocidade dele. Tá? Então, é um compressor que eu utilizo da força cinética para comprimir esse ar. Aqui eu tenho um tipo de compressor chamado de compressor centrífugo, muito semelhante a uma bomba centrífuga,
né? A gente pode falar, então, aqui eu tenho o rotor dele, então esse rotor, que ele é todo cheio de aleta, ao girar em alta velocidade, ele expulsa o ar de forma rápida. Então, eu tenho uma compressão desse ar por questão do aumento de velocidade. Mas o ar não vai ficar restringido aqui dentro. Então, não é formado um compartimento isolado, que é o que caracteriza os de deslocamento positivo. A mesma coisa quando eu tenho um compressor axial, muito comum em turbina aeronáutica, né? Em motor aeronáutico. Turbina aeronáutica não, motor aeronáutico. Então, essa parte aqui, ó, daquilo que vai pendurado lá na asa do avião, é um compressor dinâmico axial. Perceba como ele tem vários rotores, com vários espaçamentos de aletas diferentes. Então, o ar, ao ser succionado, ele vai sendo comprimido por etapa até entrar, de fato, na câmara de combustão sob compressão. Certo? Então, esse é um funcionamento de um compressor dinâmico axial. Bom, moçada, o que a gente tinha para falar é isso. Na próxima aula, nós seguimos com a nossa disciplina, falando um pouco mais desse assunto. Obrigado, um abraço.